Olá para você, meu nome é Rafael Barbosa da Silva, venho aqui apresentar a minha resolução para a atividade da aula 14, né, que envolve estruturas hashings. Eh, Essa disciplina é ministrada pelo professor Fernando Sabinelli. E agora eu vou apresentar alguns pontos então da minha resolução, tá? E partindo desses pontos aqui que eu anotei aqui em cima. Então, através de uma estrutura hashing, a gente desenvolveu em cima dele, foi proposto para a gente desenvolver, né, um suposto programa, né, com pequenas interfacezinhas, né, conforme o programa vai sendo interagido pelo usuário e conforme esse programa vai sendo executado, alguns pontos foram apontados também para a gente poder lidar com o funcionamento dele, certo? Então, de primeira maneira, a gente tem aqui a nossa funcionalidade de inserir cliente, né? Então, se eu for executar aqui o meu programa, eu seleciono a opção número 1, né? Insiro o código do cliente, insiro o nome dele e depois eu insiro o endereço dele, né? E o programa me retorna que o cliente foi inserido. Agora, como a gente pode verificar se o cliente foi inserido? É justamente o segundo ponto, né? Que é consultar cliente pelo código, né, que ele possui. E aí a gente tenta encontrar ele na base. Então é logo a opção número 2 do nosso programa. O código que eu inseri foi o código 10. Então se eu digitar 10, ele me retorna o nome do cliente, né? Então o cliente Rafael foi encontrado e existe na base. Mas caso eu insira, né, um código não existente, né, vamos supor 15, ele me retorna que o cliente buscado não foi encontrado na base, certo? Próximo ponto, nós temos também excluir cliente, né, por código. Então eu passo o código dele e ele remove. Então, claro, levando em conta também algumas validações. Então, se eu inserir um código que não existe, 15, ele me retorna que o cliente não foi encontrado, né? E se eu inserir um código que realmente existe, ele pergunta se eu tenho certeza da remoção. Caso eu coloque 0, né, não, ele cancela o processo. E caso eu coloque sim, com o código que existe, ele remove o cliente, né? O cliente foi removido. Então, se a gente for consultar de novo 10, né? O cliente buscado não foi encontrado na base, quer dizer que ele já foi removido. Agora a gente tem aqui a funcionalidade de imprimir clientes, né? Que também foi uma... eu vou pular esse ponto aqui, eu vou apresentar ele depois. Mas a gente tem a funcionalidade de imprimir hashing, né? Então, se a gente for inserir uma nova hashing, um novo cliente aqui, né? Insira o código, a gente vai usar o 5... Nome, a gente pode utilizar Daniel. Endereço Campinas. Isso. Aí, se a gente for consultar, né? Código 5. Cliente Daniel foi encontrado, ele existe lá. E se a gente for imprimir 4, né? Ele imprime a hash do cliente, a posição que ele se encontra na hashing, né? E as informações dele, certo? E agora, voltando para não aceitar a entrada de clientes com códigos iguais, né, a gente pode tentar inserir de novo, né? Eu tenho um cliente lá com o código 5, né, que no caso é o Daniel. Então, se a gente colocar 5 de novo, eu faço todo o processo de inserção. Então, Ricardo, endereço Sumaré. E aí depois ele me retorna, né, que um cliente de mesmo código já existe, tente outro. Essa validação ocorre depois do processo de inserção, certo? Agora a gente tem aqui os testes unitários também, né, que foi um ponto que foi abordado. Tinha mais uma funcionalidade aqui, né, que foi apontada pra gente fazer, que no caso é a de duplicar o tamanho de uma hashing, mas infelizmente eu não consegui aplicar. Então, a gente tem aqui a funcionalidade de implementar testes unitários, né? Então, aqui estão os meus testes, eu gostaria de apresentar ele para vocês. Então, conforme os métodos que a gente possui aqui, né, na nossa estrutura de hash vetor, os principais deles, a gente teve que calcular aqui, validar, né, todos os métodos criados através de testes unitários, né. Então eu vou rodar eles aqui já de cara para mostrar para vocês, né, que todos estão passando, e agora eu vou explicar um a um, né. Então aqui a gente inicializa a nossa hash para ser utilizada, né, e aqui a gente está tentando criar hashes do tamanho 0 ou negativo, né. Então se eu criar uma hash do tamanho 0 ou do tamanho -1, ele vai me jogar um erro de argumento ilegal, né, exceção de argumento ilegal aqui, que no caso eu estou criando uma hash com tamanho 0, com tamanho 0 não tem como eu guardar elementos dentro dela, e -1 também impossível, um número negativo eu guardar elementos dentro dela, né, tanto que se eu colocar até -5, sei lá, -50, ele também me retorna aqui que, claro, né, vai dar certo.
Então, esses valores não podem ser negativos e também não pode ser zero, né? Então aqui a gente está tentando agora adicionar 5 colisões, né? Então a gente adiciona os clientes levando em consideração o nosso código de calcular hashing, né? Que é um método private aqui dentro. Levando em consideração o nosso cálculo, a gente está adicionando clientes aqui sem colisão, né? Porque no caso, quando ocorre uma colisão, a gente adiciona na mesma posição do hashing, só que na estrutura de colisões que ela possui. E no caso, como a gente está utilizando a estrutura que foi implementada na prova da nossa disciplina, a estrutura de colisões é uma árvore. Então a gente está adicionando aqui sem colisões, que no caso é a estrutura da árvore que possui dentro da parte de colisões da nossa hash. Certo? Então eu tenho 2 clientes aqui, eu insiro códigos, né, que não vão ser colididos durante a sua inserção, né? Então depois eu realmente verifico se esses clientes estão lá, né, se foram adicionados e que não estão em uma estrutura de colisão. Certo? Agora aqui a gente está adicionando com colisão, né, para ver se o nosso método de adição realmente funciona mesmo com colisões entre os elementos, né? Então eu tenho aqui 5 clientes, né, 2 clientes sem colisão e mais 3 clientes que com certeza vão colidir ou com eles mesmos ou com os clientes aqui de cima, né, que foram inseridos previamente. Então eu insiro os 5 clientes aqui na base, né, e depois eu tenho que verificar se todos os clientes foram inseridos corretamente, se eles realmente existem na base, se não aconteceu na base, né, se não foi ocorrido nenhum erro no meio do caminho, certo? E aqui a gente tem a nossa operação de remover, né? Então eu tenho de volta os 5 clientes aqui, adiciono eles na nossa estrutura, né? Verifico se realmente possuem, né, 5 elementos na base, né, após a inserção deles. E a cada remoção eu vou fazer uma validação de quantos elementos possuem na base, né, porque tem que diminuir. E se o cliente realmente não está mais na base, né? Então a gente faz uma inserção de retorno nulo aqui, certo? Então eu removo o cliente 22 também, verifico se ele, que no caso que ele não esteja lá, né? Vejo se reduziu o tamanho da hashing e assim sucessivamente, né? Até chegar no zero da quantidade de clientes e ser nulo do último elemento também que eu quero remover, certo? Agora a gente tem aqui adicionar clientes iguais, no caso eu estou criando o cliente número 2, que no caso é a Maria, código 7, adiciono ela na base e depois eu estou tentando adicionar ela de novo e tenho que verificar se o retorno vai ser do illegal arguments exception, certo? Então tem que ser esse retorno, até porque eu estou tentando adicionar ela 2 vezes, né? E vocês podem ver aqui que a inserção passou também, né? Então adicionar clientes iguais aqui. Então essa validação realmente está acontecendo. No caso, para fazer essa validação funcionar, né, eu primeiro faço uma busca do cliente com o código que foi passado como parâmetro, né, com o código do cliente que foi passado como parâmetro para a adição, e vejo se esse cliente, né, não existe na base. No caso, o retorno desse método buscar cliente por código tem que ser nulo para ele não existir. Caso não seja nulo, quer dizer que o cliente possui, que o cliente existe lá, né? E aí eu retorno um erro para o programa, certo? Aqui a gente tem o nosso próximo método, buscar cliente por código. Então eu insiro 5 clientes aqui na nossa base, né? Elaboro esses 5 clientes inseridos na base. E depois faço 2 pequenas buscas aqui para ver se eles realmente estão na nossa estrutura. Nem precisava inserir esses 5, mas eu queria colocar também com as colisões para mostrar que mesmo com as colisões o método de buscar cliente por código está funcionando corretamente. E aqui a gente tem o nosso último método, que é imprimir a nossa estrutura hash, né? Então a gente cria os nossos 5 clientes, insere eles na estrutura e realiza um método de impressão, né? Eu coloquei aqui nos testes só para mostrar para vocês, né? Então a gente tem a posição 0 do hashing, que ele mostra o cliente que está na posição 0, e se tiver colisões nessa posição de hashing, ele mostra na estrutura de árvore, né? Na impressão da árvore. Então a gente tem a nossa raiz e a gente tem o nosso nó à direita. Não, no caso ele imprime 2D, né? Então aqui no caso é a esquerda, certo? Porque a árvore vai crescendo, né? Os maiores vêm para cá e os menores vêm para baixo. Aí ela vai crescendo sucessivamente. E aí a cada posição também ele vai imprimindo cada cliente, né? Caso haja colisão de novo, ele imprime como colisões da hashing a árvore embaixo. Caso não, ele imprime só a posição, né? E o cliente que existe lá dentro. A gente inseriu 5, né? Então 1, 2, 3, 4, 5 corretamente. Beleza? Acho que era isso que eu tinha para mostrar da atividade. Espero que tenham entendido, compreendido bem tudo que eu apresentei aqui. E um abraço, até a próxima.